Bom dia, amados. Essa manhã é um pouco fria, mas o tema que nós trouxemos hoje para a discussão e para nesse pequeno intervalo que nós fazemos a palavra de Deus aqui antes da escola dominical, tem tudo a ver com o que nós já acabamos de cantar. Na verdade, esse cântico já é o próprio sermão, porque refere-se de fato à vida de um homem que serve de exemplo para todos nós. É um exemplo de cristandade, é um exemplo de homem que soube seguir, não é? E abraçar o cristianismo de uma forma excepcional. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre Barnabé, como um exemplo de um verdadeiro seguidor de Cristo. Sabemos que Barnabé foi um dos primeiros homens a ser mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra em Atos 4, Atos capítulo 4, os versos 36 e 37. Isso, é mais baixo, obrigado. E diz assim a palavra de Deus no livro de Atos: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé aparece 29 vezes no livro de Atos. E 5 vezes ele é citado nas cartas de Paulo. Mas, aqui que é a sua primeira aparição, quando ele aparece em Jerusalém, onde o descreve com esse exemplo de modelo, não é? Um modelo de generosidade. Ele teve uma influência muito positiva entre os cristãos primitivos e serve como exemplo para qualquer pessoa que queira servir a Deus. Seu nome, nós já vimos, era José. Ganhou o nome de Barnabé, não é certo? E o nome de Barnabé, no hebraico, é Varnabé, na verdade. Provavelmente, pelos seus ministérios, da forma que ele exerceu, pelos seus ensinamentos efetivos, ele ganhou esse nome, esse apelido de Varnabé. Varnabé é o mesmo nome que depois vai aparecer lá no final do livro de Hebreus como um dos possíveis autores do livro de Hebreus. E lá ele subscreve também com esse Davar Nahab. Isso é, imitando quase que o som, a etimologia da palavra Barnabé. Sabemos que a palavra Barnabé significa filho da exortação, ou filho da consolação, não é? E veio de uma característica muito especial dele, porque ele era um homem que não caluniava ninguém, mas, pelo contrário, encorajava, incentivava, confortava os demais. E isso é o significado, aquele que consola, aquele que exorta. E dentro do livro de Atos, que nós podemos ver, ele tem algumas características importantes que nós queremos aqui salientar, que servem para nós, para aplicarmos em nossas vidas como cristãos. Primeiro, a sua generosidade. Barnabé foi generoso. Esta primeira citação que fala dele, fala disso, que ele vendeu um campo que ele tinha, uma propriedade, e doou o dinheiro, tá certo? Para ajudar os irmãos que estavam necessitados em Jerusalém. Então, esse ato aqui foi uma demonstração, um exemplo de atitude que era seguido por muitos cristãos primitivos na época. Eles eram os liberais no ofertar. Barnabé mostravam que eles seguiam exatamente, eles entendiam perfeitamente o princípio do amor sacrificial. Isso se reproduzia na generosidade com que eles acudiam, atendiam a igreja e permitiam
o consolo e o conforto dos demais irmãos que eram muito perseguidos na época e que necessitavam muito dessa ajuda. Nós temos que entender isso. No momento de perseguição da igreja, em que as pessoas perdem seus empregos, perdiam seu trabalho, perdiam sua fonte de renda porque se tornavam cristãos, eles dependiam exclusivamente desses outros irmãos que tivessem generosidade para com eles. Nós sabemos de situações no mundo que acontecem isso, até hoje. Cidadãos, aqui no Brasil acontece isso. Pessoas que se convertem, principalmente do judaísmo e do Islã, que vem para o cristianismo, ele perde a sua fonte de renda, porque ele é abandonado pela família, perde seus negócios, nós sabemos disso. E esses irmãos dependem de ajuda financeira. Por isso nós temos que ser colaboradores nessas missões. Nós muitas vezes não sabemos a quem estamos ajudando, mas o fato de nós contribuirmos com a igreja, desse dinheiro que vai para as missões, esse dinheiro que ele está sendo direcionado para esse tipo de ação também. Ação diaconal da igreja que atende esses irmãos. E daí nós temos que copiar e ter como exemplo a generosidade que Barnabé teve. Sabemos também, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele foi natural de Chipre. Portanto, como Chipre era uma ilha grega, ele dominava perfeitamente o grego. Mas ele era descendente de levita, ele era descendente de sacerdotes israelitas. E isso ele tinha um interesse especial por Jerusalém também. Então, nasceu em família muito abastada, muito rica, da tribo de Levi, foi muito bem educado, como fariseu na escola de Gamaliel. Provavelmente ele já conhecia Saulo dessa escola. Ele era um dos alunos de Gamaliel. Era um educado, versado em hebraico, porque era natural dos pais dele, da família dele. Provavelmente ele foi morar em Jerusalém, nessa época de estudos, e é bem possível que ele tenha conhecido o próprio Jesus pessoalmente. Mas a sua conversão, de fato, se dá como resultado da pregação dos apóstolos, logo após a ressurreição de Cristo. E é interessante que na apresentação de Barnabé, foi Barnabé que apresentou Paulo, quando foi recebido na primeira reunião apostólica, digamos assim, que aconteceu em Jerusalém. Os não queriam Paulo, eles não gostavam de Paulo, Paulo era mal visto na igreja, Saulo. Mas Barnabé que deu o voto de confiança na sua generosidade a Saulo, e o apresentou e avalizou Paulo junto ao colégio apostólico. Nós vemos lá em Atos 9, 26 a 30, esse episódio. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Porém, Paulo, isso aqui, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Então, aqui Paulo é apresentado e é avalizado por Barnabé, dentro da sua característica de Barnabé de generosidade para com os outros. Segunda questão, que Barnabé era um evangelista nato. Ele se dedicou a vida dele à divulgação do evangelho. Quando a igreja em Jerusalém ouviu que havia muitas conversões em Antioquia, a igreja de Jerusalém, que se reunia em Jerusalém, ouviu falar da grande quantidade de irmãos que estavam se convertendo em Antioquia. Então, reconhecendo esses dons de Barnabé, ele manda um Barnabé como missionário para acompanhar aquele local, para ver aquela questão. E nós vemos isso também em Atos 11, 22 a 26. Diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor.
E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, Barnabé tinha esse espírito evangelista, esse espírito de discipular, espírito de evangelização, não é? E ele ficou empolgado com esse desenvolvimento espiritual e encorajou esses crentes a permanecerem firmes, apesar das dificuldades. Aqui, Barnabé vai recrutar Paulo, tá certo? E os dois, então, começam a trabalhar juntos em Antioquia. Eu penso que aqui, Barnabé era mais professor de Paulo do que colega de trabalho, porque, na verdade, ele estava indo aqui ensinando Paulo. Barnabé é um homem que foi precursor das atividades de Paulo. E começaram, então, as suas viagens missionárias. Ali eles se animam para fazer a primeira viagem missionária, porque no meio daquela crise de fome, né, bem na época do imperador Cláudio, a igreja de Antioquia é que enviou ajuda aos irmãos da Judéia. Então ali eles fazem aquela coleta. E essa tarefa foi confiada a quem? Barnabé. Tá certo? E daí, junto com Paulo, eles são comissionados e enviados, então, para essa primeira viagem missionária que é descrita da igreja. A primeira viagem missionária da igreja. Em Atos 13, do versículo 1 até o 7, vai dizer assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha, eles conscientes disso, dessa direção do Espírito, Barnabé vai pregar em Chipre. Chipre era a sua cidade, era a sua terra natal. Ele vai primeiro para a sua terra natal. Vai levar o evangelho para aqueles que ele conhecia, para os seus conhecidos, porque ele era daquela sinagoga. Ele foi lá levar a palavra de Deus para os seus conhecidos. E é interessante que ele converte o procônsul. Converte. Ali tem a conversão do procônsul Sérgio Paulo. É o primeira notícia de um cônsul romano se converter ao cristianismo, por a ação de Barnabé. Deus usa aqui Barnabé e usa com poder, era um homem cheio do Espírito Santo. Então essa ação do Espírito Santo através de Barnabé faz uma diferença muito grande nos primórdios da igreja. E depois sabem que eles saíram dessa missão e foram a Perge, na Panfilha, foram para a atual Turquia e, enfim, foram fazer a primeira viagem missionária. É interessante que ele, como missionário, já institui uma coisa muito importante que os missionários devem ter. Na sua viagem de volta, o que eles fizeram? Fizeram o mesmo itinerário e, ao chegar na Antioquia da Síria, eles prestaram relatório. Está lá em Atos 14, 21. Então, eles prestaram contas da sua ação, do que eles tinham feito. Muita gente quer ser missionário, mas não quer prestar conta para a igreja. Tem que prestar conta. Tem que prestar conta do que fez, qual foi o resultado, quanto gastou, onde é que foi o dinheiro da igreja. Essa história de levantar recursos nas igrejas e não prestar conta está errado. E a igreja não tem que dar dinheiro para essa gente, não. Tem que dar dinheiro e colaborar com as
agências missionárias que se levam a sério as missões. E não dá vez aos oportunistas que usam o Evangelho para mercantilizar, para mercadejar o Evangelho. Esse é um exemplo claro de que eles fizeram aqui. Eles instituíram essa questão da prestação de contas. Paulo e Barnabé apresentaram também para a igreja a proposta sobre a plena admissão dos gentios, porque até aqui eles não queriam os gentios na igreja. E quando então eles vão para aquele concílio em Jerusalém, não é? E fazem aquela grande polêmica e fazem aquele convencimento da necessidade de agregar os gentios na igreja. E daí então, daí para frente, que Paulo começa a ser chamado apóstolo dos gentios. Mas primeiro passa sempre pelo trabalho, pela insistência e pelo esforço de Barnabé. E esse é um ponto importante, na terceira característica importante de Barnabé. Ele era um homem que tinha alteridade. O que é a alteridade? A alteridade não é bondade, não é benignidade, não é nada disso. A alteridade é se colocar na situação do próximo. É você se colocar em como que o outro está se sentindo. Como é que se coloque na situação do teu próximo. E Deus, você tem condição de ajudá-lo melhor. Isso que Barnabé fazia. E é um fato importante porque quando João Marcos acompanhou esses pregadores na primeira parte da viagem missionária, quando chegou num trecho bem difícil, João Marcos pulou fora, desistiu. E teve uma encrenca, e Paulo perdeu a confiança, e despachou Marcos mesmo, e não queria mais saber de Marcos. Paulo despediu Marcos, tá certo? Mas Barnabé, tá certo? Exercendo o seu ministério de exortação, de consolo, pela sua alteridade, vai atrás de João Marcos e lhe oferece uma segunda oportunidade. Ele faz de novo um crescimento a João Marcos. Sem dúvida, essa paciência de Barnabé contribuiu para o crescimento de João Marcos, que mais tarde veio a fazer o primeiro evangelho. O evangelho mais antigo foi escrito por esse jovem Marcos. Não é? E esse Marcos mesmo, futuramente, vai ser muito útil para Paulo. E Paulo reconhece e manda chamá-lo depois, que nós sabemos isso na história da igreja. Enquanto Paulo aí faz a sua segunda viagem missionária e vai junto com Silas, Barnabé pega Marcos e vai com Marcos. Tá certo? Marcos levou vantagem nisso. Levou um professor melhor com ele. E vai a Chipre. E vão evangelizar Chipre. E Marcos, então, trabalha daí para frente sua vida em Chipre, fazendo a grande instalação da igreja cristã em Chipre. Então, a referência final de Barnabé é bastante tocante, porque esse é o fato final que o livro de Atos nos fala da vida de Barnabé, que é essa alteridade com Marcos e essa restauração de Marcos, que ele faz isso. Esse é um papel cristão nosso. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas que se dão mal e merecem ter uma oportunidade, e nós temos que ir lá para levantar as pessoas. Esse é o papel do cristão, não é jogar pedra. O papel do cristão não é jogar pedra no irmão, mas ele tentar levantá-lo, exortá-lo, ter alteridade com o próximo. É interessante que Barnabé, nesse ministério paciente que ele teve com Marcos, ele foi muito bem sucedido. E olha, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: Barnabé foi um dos apóstolos? Será que ele foi considerado apóstolo? Foi. Não no sentido de apóstolo entre os 12, mas a própria palavra de Deus vai reconhecer ele como apóstolo. Né? Embora ele não fosse daqueles 12 originais, né, ele foi separado junto com Paulo pelo Espírito Santo e enviado, né, para pregar o Evangelho. Então, como missionário itinerante, tá certo? Ele foi apóstolo. E nós vemos lá essa dupla de missionário citada lá em Atos 14:14, que diz:
os apóstolos, Barnabé e Paulo. E é interessante que até aí sempre o nome de Barnabé aparece antes de Paulo. Barnabé tinha mais importância do que Paulo. Daí para frente é que o nome de Paulo começa a ficar mais importante. Então, essa história, porque nós valorizamos muito a história de Paulo, mas esquecemos muito do papel que Barnabé exerceu e quanto ele foi usado por Deus, não é, para divulgação e pregação do Evangelho e do crescimento da igreja. Claro que Barnabé também, como a gente fala aqui, apesar de ser o meu personagem, eu estou falando isso aqui hoje, e o meu personagem preferido da Bíblia é o Barnabé. Tá certo? Eu gosto muito do personagem de Barnabé. Mas só que ele não era um homem perfeito. Ele era homem, ele era humano, ele não era perfeito. Ele era um excelente exemplo, mas era passível de erro também. Até Paulo, quando comenta isso, sugere até que ele era um homem comum, como qualquer outro. Quando Pedro se separou dos gentios lá em Antioquia, teve aquele episódio, tá certo? Pedro influenciou muitas pessoas, tá certo? Inclusive Barnabé. E Barnabé acompanhou Pedro naquela situação, né? Lá em Gálatas 2,13 nós vemos isso. E diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pedro dissimulou, não queria se misturar. Quando eles estavam junto com os gentios, estava tudo bem. Quando vieram os judeus, aí Pedro, não conheço bem. E Paulo entrou nessa também. Paulo também fez isso. Barnabé. Barnabé também entrou. Então isso nos ensina uma lição importante para nós cristãos. Qualquer um de nós, por mais puro que seja, por melhor que esteja em comunhão com o Espírito Santo, pode ser induzido a erro, sim. Nós podemos ser induzidos a erro. Por isso, nós temos que vigiar e orar e ficar atento sempre. Não é? Nesse episódio, Barnabé confiou em Pedro, acabou errando. Não é? Se Barnabé errou, se Pedro errou, quem não pode errar também? Quem somos nós para não errarmos também? Não é? Qualquer um de nós pode ser induzido a erro. Principalmente se nós formos seguir alguns líderes que nós às vezes temos a ideia, temos a querer seguir muito um líder religioso, um grande líder religioso, e achar que ele está perfeito em tudo. Não, é homem, e homem vai errar e nós vamos errar junto com ele. Então nós não temos que seguir homens. Não temos que seguir homens, temos que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso é importante muitas vezes. Eu tenho visto, às vezes, pessoas que seguem cegamente intérpretes da Bíblia, esses comentaristas bíblicos. Comentarista bíblico erra também, eu acho que eles estão todos certos. Não está 100% certo. Aquilo não é a palavra de Deus, é a opinião de alguém que interpretou a palavra de Deus. E pode estar errada muitas vezes. Por isso nós temos que ser seguidores sérios e cumpridores e conhecedores da palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender perfeitamente a palavra de Deus. Comentaristas e estudiosos nos ajudam, claro, mas não dá para ir cego, não. Senão nós vamos cair no abismo junto com eles, tá certo? Então não há, não são deuses, mas nós gostamos de endeusar muitas vezes essas pessoas. Então esse é o ensino que, não é? A Bíblia fala muito sobre Barnabé. Nós podemos, né, achar muitas coisas da vida de Barnabé na palavra de Deus. Mas eu quero, né, esse Barnabé que talvez falam aí, as nossas versões dizem que ele era primo de João Marcos, né? Acho que não, mas João Marcos era sobrinho de Barnabé, tá? Tá certo? Sobrinho. Então Barnabé tinha algumas características e um caráter exemplar. Essa era a característica. Barnabé
tinha uma personalidade própria, exclusiva, que Deus não mexe nessa personalidade, mas ele chama Barnabé, porque Barnabé tinha essa característica, tá certo? E o caráter de Barnabé é transformado pelo Espírito Santo, ele passa a ter um caráter exemplar. Então ele era uma boa pessoa, generosa, calorosa, que ofertou em seu tempo, ofertou seus talentos, que colocou a serviço. Ele foi um missionário que sustentou Paulo, tá certo? Ele era um homem de posses, ele tinha como fazer isso. Então ele colocou seus bens e a sua vida a serviço da palavra de Deus. Ele era um homem de oração, que buscava a direção do Espírito Santo para tomar as decisões. Ele era um homem que encorajava seus companheiros de trabalho, como nós vimos Marcos, não é? E um amigo sempre disposto a dar uma segunda oportunidade. Ele via potencial nas pessoas e recrutava essas pessoas. Foi ele que recrutou Paulo. Foi ele que recrutou Paulo. E ensinava como superar suas dificuldades. Ele, como qualquer ser humano também, nós vimos aqui que ele sofria pressões, cedia pressões, mas geralmente ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. As lições de vida de Barnabé que nos ajudam a entender são as seguintes. Porque muitas pessoas são conhecidas. Barnabé passou a ser conhecido não pelo seu nome. Seu nome era José, mas como Barnabé. Pelo apelido. Ele passou a ser conhecido pelo apelido, por ser o homem de consolação, um homem da exortação. E que bom que se todos nós na igreja tivéssemos nossos apelidos pelos nossos ministérios. Que bom nós não fôssemos chamados pelos nossos nomes, mas pelos nossos ministérios. Que bom se poderia ser chamado, sei lá, o José da oração, não é? O José da exortação, o Zé do ensino, sei lá, mas pessoas, que beleza seria isso. É assim que foi chamado Barnabé. E como ele era encorajador, ele era cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, forte na fé, poderoso evangelista. Fazia uma exortação tal que pedia claramente que os irmãos permanecessem fielmente nos evangelhos. Não é? Humanamente falando, se nós formos ver, a igreja primitiva não teria crescido tão rápido, não é? Sem esse encorajamento de Barnabé. Considere uma coisa, Marcos poderia ter desaparecido da história, pela atitude de Paulo. Mas Barnabé recupera Paulo e faz essa obra maravilhosa de escrever o primeiro evangelho, que os demais depois se baseiam em Marcos para escrever esses seus evangelhos. Marcos, que leva esse nome, esse jovem Marcos, foi recuperado por Barnabé. Saulo jamais teria se tornado Paulo sem passar alguns anos juntos com Barnabé. Mais tarde, Paulo escreve essas cartas todas que ele escreve, que foram aceitas para o nosso cânon como inspiradas por Deus e de fato são, mas teve muita contribuição de Barnabé. Poucos cristãos contribuíram para o avanço da igreja mais do que Barnabé. Então, como ele, meu irmão, nós temos que entender uma coisa. Barnabé era um homem extraordinário? Era um homem excepcional? Não. Barnabé foi um simples seguidor de Cristo. Foi um servo de Cristo. Foi um imitador de Cristo. Então, a palavra que eu quero trazer hoje para os irmãos e para a igreja é que todos nós, quiçá, possamos ser como Barnabé. Que bênção seria a nossa igreja cheias de Barnabés. Cheias de Barnabés. É um exemplo a ser seguido. A igreja está cheia de exemplos de pessoas a serem seguidas. A Bíblia cita nomes para que possamos ter exemplos, bons e maus.
A Bíblia tem exemplos bons e maus. Por isso os personagens bíblicos não podem ficar de fora das nossas meditações, dos nossos estudos. E aqueles que de fato estavam e foram exortados e elevados por Deus para a sua missão, é assim que nós devemos agir. Barnabé foi um homem comum e serviu a igreja de uma maneira excepcional. Nós somos comuns também. Então não fique na sua timidez, não fique se achando o menor de todos. Deus pode usá-lo grandemente para o seu reino e para o serviço do Evangelho. Qualquer um de nós pode ser usado por Deus. Basta nos colocarmos à disposição de Deus e fazer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela equipe de louvor aí, pelo cântico de Barnabé, porque ficou muito bom. Muito obrigado. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder estar, Senhor Deus, reunidos numa comunidade que preza, Senhor Deus, a palavra de Deus, que preza, Senhor Deus, pela veracidade da palavra, pela verdade da palavra, que preza, Senhor Deus, pelo bom ensino da palavra. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor Deus, a usar essa palavra, Senhor Deus, e aplicá-la em nossos corações, e termos, Senhor Deus, assim como Barnabé o fez, Senhor Deus, podermos ser fiéis seguidores do exemplo de Cristo aqui na terra. Pai amado, nos ajuda nisso. Nós queremos ser também merecedores de ser chamados de cristãos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.